Graça e paz, meus queridos. Hoje nós vamos conversar mais sobre a reforma da Inglaterra. Estamos na reta final. É que nós vamos ter que fazer um desvio, tá? Para a gente conseguir entender o final que eu quero explicar para vocês a respeito dos puritanos. Até para ver que os batistas vão entrar nessa história. E aí a gente termina essa série. Nós vamos ver outros assuntos. Já tem bastante esboço aqui preparado para vocês. Mas vamos lá. Antes da gente terminar a questão da reforma da Inglaterra, nós temos que ver uma coisa chamada reforma na Escócia, porque não tem como tratar da reforma da Inglaterra sem tratar da reforma na Escócia, porque chega um momento em que as duas monarquias elas se juntam e dali a gente tem um movimento puritano, digamos assim, a gente tem toda a questão puritana que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Então a gente não tem como a gente falar de reforma na Inglaterra sem falar da reforma na Escócia, e não tem como a gente falar sobre reforma na Escócia sem falar de um homem de Deus. Um homem que mostrou que através da escritura ele realizou uma reforma, ele conseguiu peitar uma rainha que queria implantar o catolicismo. Não tem como a gente não falar de John Knox. Ele é considerado o pai do presbiterianismo. Mas se você é pentecostal, você vai ver que o que ele fez tem muito a ver com você também. Não apenas comigo, presbiteriano, reformado. Presbiterianismo é a forma de governo da igreja que vem de baixo para cima, e não de cima para baixo, no sentido de um pastor presidente para baixo. O presbiterianismo são as igrejas locais que têm seus presbitérios, aí representantes dessas igrejas formam outro presbitério, aí você tem o sínodo e etc. Não é aquela coisa que tem um pastor presidente, ele é dono da denominação, isso não existe. É disso que a gente está falando. Então, John Knox ele resistiu com a escritura, meus queridos, ele resistiu com a Bíblia. E é isso que eu quero chamar, eu quero alertar você a fazer. Como assim, pastor? Alertar você a resistir através da escritura. Como? Não importa o que vem falar para você, não importa o que o governo quiser te impor. Você vai pregar o evangelho. Você vai pregar o que a Bíblia diz e onde a Bíblia mandar você ir. Em um tempo, por exemplo, na França, para você falar de Jesus para alguém, você precisa ter autorização do Estado. Vocês sabiam que está nesse pé? A França, eu não estou falando da Arábia, estou falando da França. Então você tem que exercer a sua liberdade de culto. Você tem que teimar e falar, o governo não tem poder sobre a igreja. O poder sobre a igreja é Cristo. Ah, mas nós devemos estar de acordo com a lei. Exatamente, desde que essa lei não sobreponha a escritura. Então, o que acontece, meus queridos? John Knox fez isso. Quem era John Knox? Ele nasceu em Haddington, na Escócia, em 1514. Teve uma educação papista e foi ordenado padre na Igreja Católica. Então, ele foi inicialmente um padre papista. Ele foi um papista. E aí, em 1543, ele faz o quê? Ele se torna protestante, porque ele entende que a escritura é o centro e não o que o Papa fala, o que Roma fala, não a tradição, não o magistério, mas a escritura. E o que ele ganha com isso? Que depois de 4 anos que ele se torna protestante, ele é preso e se torna escravo. Ele trabalhou como escravo na cozinha de um navio por anos. Aí, depois que ele foi liberto, o que ele fez? Ele foi para a Inglaterra, era o reinado do Eduardo VI, então vocês sabem que era um rei que pendia para o lado protestante, era um rei, pode-se dizer assim, protestante. Então ele pregou lá, ele trabalhou lá, ele ensinou lá, sempre tentando voltar para a Escócia, mas não conseguia. E aí o que acontece? Eduardo VI morre, quem assume o trono? A Maria Sanguinária, a Bloody Mary, o demônio sanguinário da Inglaterra assume. E começa a perseguição. Mais de 200 mártires, quase 300 mártires, morreram por sua fé, por não negar a veracidade da Escritura, por não aceitar as mentiras papistas. E John Knox foge para o continente. Lá ele vai para Frankfurt e para Genebra, e sempre tentando voltar para a Escócia, mas não consegue. E em Genebra ele tem a oportunidade de conhecer quem? João Calvino. Ele tem a oportunidade de participar da reforma genebrina, da reforma em Genebra. Então ele vê o que Genebra construiu. E aí o que acontece? Quando ele volta para a Escócia, ele tem toda a estrutura de uma igreja bíblica verdadeira na cabeça, então ele chefia a reforma na Escócia. Então ele começa a luta e ele desafia quem? Ele desafia a chamada Rainha Formosa.
que era Maria Stuart da Escócia, Mary of the Scots, né, que é muito conhecida. E a Rainha Formosa, né, ela tenta de todas as formas manter o catolicismo como a religião original oficial da Escócia. E ela não consegue. Por quê? Porque John Knox atua como nós devemos atuar para defender a nossa fé. Nos proibiram de pregar, nós vamos continuar pregando. Nos proibiram de evangelizar, nós vamos continuar evangelizando. Nos proibiram de falar, nós vamos continuar falando. Cortaram nossa língua, nós vamos escrever. Quebraram nossa mão que escreve, nós vamos desenhar. Nós não podemos baixar a nossa cabeça. Nós temos que pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. E é isso que ele fez. A Rainha Formosa, sabe o que ela dizia? Que ela preferia enfrentar todo o exército inglês, porque ela era escocesa, naquela época ainda não, os reinos não haviam se fundido, né? Então o que acontece? Tinha mais medo de John Knox, da oração de John Knox, do que de todo o exército inglês. Vocês têm noção do que isso quer dizer? Olha a força desse homem. E o embate aconteceu até que em 1560, o que acontece? Em 1560, John Knox chefia, em 4 dias apenas é feita a Confissão de Fé Escocesa de 1560, o parlamento ratifica essa confissão de fé e abole totalmente o veneno papista da Escócia e o presbiterianismo se torna a religião oficial. A contrariedade da coroa, mesmo a coroa não querendo, o parlamento ratifica. Então esse homem consegue defender sua fé pregando o verdadeiro evangelho, que é isso que a gente ensina aqui no Nascido de Novo. Você extrair corretamente o conhecimento bíblico, você aplicar na tua vida e você transmitir esse conhecimento bíblico da maneira correta. A gente não fica te ensinando linha teológica. Não, nós vamos te ensinar a Bíblia, te ensinar a cuidar da Bíblia, te ensinar a aplicar, te ensinar a pregar, te ensinar a defender a Escritura. Que é isso que John Knox fez. Ele manteve a sua luta, pregando, conscientizando o povo. É o reformador John Knox. Aí o que acontece? A Rainha Formosa da Escócia toma uma ripada na cabeça que ela perde até o caminho de casa, ela tem que abdicar em nome do seu filho Tiago VI ou James VI, que mais tarde vem se tornar Tiago I, ou Jaime I, ou James I da Inglaterra também. E aí a gente tem essa união. E o que acontece? Tiago, ele tenta fazer o quê? Já que ele está no poder da Inglaterra, ele quer que a igreja da Inglaterra absorva a igreja presbiteriana da Escócia, mas ele não consegue. Ele não consegue. Por quê? Porque ele também foi criado católico, ele também tinha as ideias católicas. Mas por quê? Porque os escoceses entendiam a Escritura. Então ele não conseguiu trazer os puritanos e não conseguiu trazer quem? Os escoceses, a igreja, os presbiterianos e os puritanos ali. Ele não consegue. Lembra que nós vimos que os puritanos são apenas homens que tinham a Bíblia como centro, exatamente como os escoceses, exatamente como os Naderi Reformati na Holanda, Países Baixos, né? Então vocês estão vendo essa grandeza do que a gente é capaz de fazer apenas orando, ensinando a palavra e pregando, independente do que querem que a gente faça. Vai ter momento que nós vamos ter que fugir, vai ter momento que nós vamos perder o emprego por pregar o evangelho. Eu já enfrentei situações onde eu ia pregar o evangelho, onde eu tive que escolher entre pregar o evangelho e ficar na empresa. Eu já fui mandado embora por pregar o evangelho em empresa. Eu já enfrentei patrão que, graças a Deus, o meu serviço era um ótimo serviço, e ele percebeu que era melhor deixar eu pregar a palavra lá na empresa do que me mandar embora. Agora, você está preparado para isso? Você está preparado a passar o que John Knox passou? Você está preparado para passar o que os apóstolos de Cristo passaram? Um foi jogado no tonel de óleo fervente, o outro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi decapitado, o outro foi morto a flechada. Preparado para isso? Porque isso nos espera. Não pense que nós estamos livres disso. E é isso que a gente ensina para você, como viver pregando o que a Bíblia diz, independente do que qualquer um vai dizer. A gente não ensina linha teológica aqui no Nascido. A gente ensina a Bíblia, a gente ensina boa teologia bíblica e conservadora para você. Vem estudar com a gente, link está aqui na descrição ou no QR Code aí da tela. Vem fazer parte do Seminário Teológico Nascido de Novo. Estou te esperando lá na área do aluno. Vem estudar com a gente.